Meu nome é Temis Reverbel da Silveira, eu sou de São Gabriel, nasci em 1º de maio de 1938, portanto eu tenho 81 anos, sou da região da Campanha, que é São Gabriel. Meu pai era advogado, daí que eu tenho esse nome Temis é a deusa da justiça, mas eu não quis entrar no direito e então, contestadora, jovem, quis fazer medicina. Querem que eu faça direito? Então, mas eu decidi pela medicina. Por curiosidade, entrei na medicina, mas tive dúvidas, porque concomitantemente, quando eu fiz vestibular para medicina, eu fiz também para teatro, porque na minha vida eu tinha muito interesse, não só em teatro, em artes de uma maneira geral, eu fazia piano, e então eu fiz vestibular para teatro na URGS, se chamava, é o CAD de hoje, de arte dramática, né? E fiz CAD e medicina. Para surpresa minha, passei nos dois. Então fiquei dividida por um longo tempo. Eu fazia medicina de manhã e teatro de tarde, às vezes o contrário. Mas é claro que não dava para servir a dois senhores. Então, lá pelo 3º ano de medicina, eu desisti da parte teatral e também tive dúvida em relação à medicina, eu não estava me sentindo inteira. Naquela época, o currículo não nos permitia trabalhar com paciente, estudar a parte mais, digamos, prática da medicina, e então era tudo muito teórico. Então eu confesso que eu estava achando um pouco desafiador. Então eu resolvi voltar para a música e fui passar um ano pensando no exterior. Fui para a França, lá eu fiquei um ano, interrompi o curso de medicina, fiquei um ano letivo, não 12 meses, mas 10 meses e pouco, fazendo música da Idade Média, fazendo estudos. Eu gosto muito da Idade Média, estudo isso. Então fiquei na Sorbonne e houve um aspecto muito interessante, porque eu me dava muito bem com o pessoal da Embaixada Brasileira de lá, e lá havia um médico muito ligado à Embaixada, um médico francês chamado Arlet, que era, quando soube que tinha uma menina lá, brasileira, estudante de medicina, uma vez numa reunião social, ele me perguntou: você gostaria de frequentar algum hospital? Eu nunca tinha frequentado hospital. Achei a ideia interessantíssima. Então, resultado, meus primeiros pacientes eu vi na França. O que hoje, graças a Deus, isso não acontece mais, porque os alunos têm contato com o paciente desde o 1º ano. Então, meus primeiros pacientes eu vi no Hospital Saint-Louis, de dermatologia, que é uma especialidade que depois até eu não segui. Bom, fiquei lá um ano, voltei direto para a medicina e nunca mais deixei. Tive alguns períodos que não foram completamente agradáveis durante o curso, por exemplo. Quando eu comecei, fazia que não se chamava bullying, mas era. Eu era guria, então eu tinha que cantar no 1º ano, como trote, né? Eu tinha que cantar no centro acadêmico, servindo café para os veteranos. De pé no chão, eu tinha que cantar medicina é papa fina, não é coisa para menina. Bem, hoje eu adoro saber, é coisa para menina. Na ocasião nós éramos poucas, uma meia dúzia de mulheres, num grupo de mais de 100. Hoje é coisa para menina, e inclusive alguns alunos, eu comento essa história, e eles dizem: a senhora é M3P2. O que é M3P2? M3 quer dizer médica, mãe e mulher. P2 é porque é professora e pesquisadora. Então, o que eu quero dizer com isso? É que hoje a gente pode tudo. Se pode tudo, nós podemos, com algumas dificuldades, alguns ajustes para a mulher, ser ao mesmo tempo médica, mãe e mulher. Porque eu contei para vocês que eu tenho mais de 80 anos, então quando eu entrei na medicina, era pouco frequente que as pessoas se permitissem ser alguma outra coisa além de médicas. Meus modelos de médica, na ocasião, era a professora Maria Clara Mariano da Rocha, que é uma mulher fantástica, mas dedicada exclusivamente à medicina.
A outra, a professora Estela Budiansky, também solteira e dedicada à medicina. E eu queria tudo. Eu queria ter filho, eu queria casar, e tudo isso eu fiz. E, sobretudo, eu queria ser professora. Eu adoro ser professora e sou até hoje. Porque, embora tenha me aposentado obrigatoriamente, porque eu não peguei a PEC da Bengala, então eu estou aposentada oficialmente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas continuo em pós-graduação, tanto na URGS quanto agora na UFSPA, que me acolheu. Eu sou professora de pós-graduação de gastroenterologia e de pediatria. Então, nesse meio tempo todo, nessa vida médica, eu acho que eu fiz coisas interessantes. Uma delas, no Clínicas, foi quando eu criei um programa de transplante hepático pediátrico. No Rio Grande do Sul não havia transplante de fígado para criança. E é uma coisa interessante porque o Clínicas foi maravilhoso no sentido de compreender essa necessidade. E é o primeiro hospital em que foi criado o programa inicialmente pediátrico, depois é que se fez o de adulto. Em geral é o contrário. Bom, então eu fiz essa criação da especialidade, me leva para os anos, para décadas atrás, lembrando inclusive que a especialidade minha, que é basicamente gastroenterologia pediátrica, ela não existia. A minha formação inicial foi em gastroenterologia de adulto, na Santa Casa, com o professor Pereira Lima, meu mestre, que me deu regra e compasso na medicina para o resto da vida. Então, houve uma época, na década de 70, que 5 pediatras brasileiros e eu criamos a gastroenterologia pediátrica. E isso hoje tomou realmente um caminho sem volta e maravilhoso. Tenho a imensa satisfação de observar inúmeros colegas que ajudei a formar, e eu transito nas áreas da gastroenterologia, da pediatria, da hepatologia, e na década de 80, por aí, eu me dei conta que eu não entendia nada de genética, e genética estava despontando. Na minha época não havia genética no currículo médico. Então eu resolvi procurar o professor Salzano, divino professor Salzano, Francisco Mauro Salzano, que é professor titular de genética da URGS. Eu já tinha mestrado, já era professora, e fui me apresentar. E ele disse, não, por enquanto não, mas fui me apresentar porque eu queria fazer doutorado em genética. Aí ele me perguntou, o que a senhora sabe de genética? Eu não sei nada. Ele, então volte para a sua faculdade. E eu voltei. Eu já estava na década de 80, já tinha muita experiência, mas mesmo assim voltei para o 3º ano, fiz a cadeira de genética, me apresentei novamente ao Salzano, e ele disse, então não, ainda não é doutorado, agora a senhora vai fazer especialização. E eu fiz. Mas lá pelas tantas, no decorrer do curso de especialização do programa, eu tive uma ideia que eu achei interessante e fui discutir com ele. Ele, agora sim. Então eu concorri a uma bolsa, fui para Londres, trabalhar numa área que aqui era muito pouco desenvolvida, que é a área de atresia biliar, que é uma doença própria da infância. Então fui para Londres, já casada, com 3 filhos, com o marido, fomos para a Inglaterra, lá fiz parte do meu doutorado. E então essa é uma história que me dá muita satisfação, porque alguém do porte do professor Salzano me aceitou e mudou a minha vida. Nesse meio tempo, na URGS, no departamento de pediatria, estávamos criando, com a professora Elza Giuliani e vários outros colegas, estávamos criando a pós-graduação de pediatria. Então isso, eu vinha de cabeça aberta do exterior, então isso me deu uma satisfação. E hoje eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, que é orientar alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, nessas linhas, fígado, aparelho digestivo, de uma maneira geral, e isso me deixa entusiasmada sempre.
o convívio com pessoas de diferentes interesses. Semana passada, aqui na Santa Casa, onde agora eu brinco que eu sou um case, porque ser promovida aos 81 anos a uma determinada atividade é um case. Aqui eu sou coordenadora de pesquisa e de ensino de toda a Santa Casa. Então tem muito trabalho e estou adorando. Bom, semana passada aqui na Santa Casa com a UFSPA, que é a nossa Universidade de Ciências da Saúde, na pós-graduação de pediatria, ainda orientei uma defesa tão interessante de um radiologista. Semana que vem tem uma outra defesa de um cardiologista, todos eles vinculados à pós-graduação. Então isso me mantém ativa, eu adoro o que eu faço e não pretendo parar. Eu falei há pouco que eu gosto muito de estar reunido com alunos, mas eu quero dizer para vocês que eu preciso estar com os meus compadres, os meus confrades. Então, estar na academia, convivendo no dia a dia com colegas, me faz um bem extraordinário. E a nossa academia aqui do Rio Grande do Sul, eu acho que ela realmente tomou um caminho extremamente interessante. Nós temos oportunidades de aperfeiçoamento, de atualização, e eu agora, inclusive, o professor Menck me convidou para ajudar, eu faço com muito prazer, nas comemorações do aniversário da nossa academia. Então, eu faço parte desse grupo, mas quero dizer para vocês que, além dessa academia, eu tenho muita satisfação de pertencer a uma outra academia também, que é a Academia Brasileira de Pediatria. Ambas têm em comum a oportunidade de convivermos com iguais, que ao mesmo tempo são diferentes. Então, a pluralidade de interesses que a gente tem no todo dia da academia, isso me encanta. Eu sou grata a ter sido aceita na academia há muito tempo e gosto de participar todos os meses da nossa reunião. E eu acho que eu gostaria de finalizar esse depoimento dizendo para vocês que eu sou grata à academia.